Pessoal, vamos falar sobre o papo do Peter Thiel de que o Bitcoin seria uma arma financeira da China. Essa notícia foi sugerida pelo Dantes, obrigado aí ao Dantes que sugeriu a notícia, e vamos a ela. No dia 7, alguns dias atrás, teve uma mesa redonda, um bate-papo na Fundação Richard Nixon, um bate-papo virtual, diga-se de passagem, cada um num lugar e coisa e tal, mas foi um evento transmitido online, coisa e tal, em que o Peter Thiel debateu com outras pessoas, estava nessa mesa redonda também o Mike Pompeo, que é o antigo secretário de Estado, e o Robert O'Brien, que era um consultor de segurança nacional. Então, estava essa mesa redonda discutindo esse assunto. O Peter Thiel, para quem não sabe, é um multimilionário americano, um cara muito rico. Ele foi cofundador do PayPal junto com o Elon Musk. Você lembra? Elon Musk fundou o PayPal junto com o Peter Thiel, e o PayPal acabou sendo uma coisa maravilhosa, deu muito dinheiro para eles, venderam o PayPal em determinado momento e realmente ficaram muito ricos com isso. Todo mundo que participou desse projeto do PayPal ficou muito rico com isso. O Peter Thiel não fez só isso, tá? Ele pegou essa grana e ele investiu no Facebook bem no início. Logo que o Facebook começou a se tornar um negócio grande, ele foi o primeiro grande investidor no Facebook. E também não preciso dizer para vocês que ele ganhou muito dinheiro com isso, porque o Facebook cresceu muito, coisa e tal. Hoje em dia ele não é mais acionista do Facebook, mas ele foi crucial nessa fase importante e justamente ganhou muito dinheiro nessa fase importante aí do Facebook lá no início, né? Então ele é um cara inteligente, é um cara que está acostumado nessa área de tecnologia, nessa área de empresas novas e coisa e tal. E nessa conversa que ele estava tendo lá com esse pessoal, ele em determinado momento falou que o Bitcoin, olha só, o que ele falou especificamente está aqui, ó. Eu me pergunto se neste ponto o Bitcoin também deve ser visto em parte como uma arma financeira chinesa contra os Estados Unidos. Ele ameaça a moeda fiduciária, mas especificamente o dólar norte-americano. Vamos entender exatamente o que ele estava dizendo aqui, o contexto que ele estava conversando ali. Então, antes de mais nada, é importante deixar claro que ele é um pró-cripto, ele gosta de criptomoedas, ele investe em criptomoedas, ele se considera um maximalista do Bitcoin. O que é esse termo? Maximalista do Bitcoin é quem acha que criptomoedas são ótimas, particularmente o Bitcoin. O resto todo assim, pode ter algum lugar ao sol em algum nicho específico, mas a criptomoeda que realmente importa é o Bitcoin. Esquece outras criptos, foca no Bitcoin. Isso é um maximalista do Bitcoin. Eu, de certa forma, me considero isso também. Eu acho que eu tenho essa visão de que realmente o Bitcoin é muito mais revolucionário do que as outras criptomoedas. Não quer dizer que uma outra criptomoeda não possa um dia ser útil para alguma coisa, não, lógico que pode, sempre vai ter aplicações de nicho e coisa e tal. Enfim, é importante entender que o Thiel, ele não é um cara que não gosta do Bitcoin, um crítico da moeda, coisa e tal. Então por que ele está falando isso? Repara o contexto da conversa dele. A preocupação deles lá era a geopolítica, a questão de quem está dominando o mundo em termos de forças geopolíticas, de ter força de exército, força econômica e coisa e tal. E todo mundo sabe que os Estados Unidos têm um grande poder geopolítico no mundo, nem tanto pela força militar dele, que é sem dúvida alguma muito grande, mas muito pela força econômica, pelo fato do dólar ser usado no mundo todo como a moeda de troca universal. Em última análise, se você faz compra no exterior, se você vende coisa no exterior, tudo que se negocia aí fora, mesmo entre países que não têm nenhuma relação com os Estados Unidos, acaba se negociando em dólar, porque virou realmente a moeda padrão do comércio internacional. Eu já fiz negócios com empresas na Argentina, vendi serviço para eles, comprei coisas de lá e tudo negociado em dólar. Eu já fiz negócio com Emirados Árabes Unidos também, tudo feito em dólar. É a moeda padrão que todo mundo usa para quantificar tudo. É a mais simples de você fazer comércio. O que acontece disso é o seguinte, isso dá muito poder para os Estados Unidos. Porque no momento que ele quiser fazer um boicote contra um país, contra uma instituição financeira, um banco, ele pode simplesmente se negar a entregar dólares para essa instituição financeira ou fazer negócio com ela, e essa instituição ela vai ficar amíngua. Então, realmente, isso dá um poder grande aos Estados Unidos no cenário geopolítico mundial.
Além disso, a própria permite que ele faça aquele truquezinho de imprimir dinheiro, e como esse dinheiro é primeiro colocado nos Estados Unidos, depois acaba indo para o mundo todo, você tem aquele efeito Cantillon, que é o dinheiro novo, quando ele é impresso, ele beneficia quem está perto da origem do dinheiro, quem pegou esse dinheiro primeiro, em detrimento das pessoas onde esse dinheiro chegou por último. Então, ele acaba ganhando, os Estados Unidos tem uma vantagem muito grande em relação ao mundo, ele pode emitir dólares, pode ter uma balança comercial negativa muito grande, porque ele é o emissor de moeda e isso não causa inflação lá, porque isso prejudica principalmente os outros países no mundo onde o dólar chega depois. Então, ou seja, os Estados Unidos têm essa força muito grande, e a China, evidentemente, ela quer se tornar uma grande potência. Isso aí a gente já está vendo declarado o interesse do governo chinês por tornar a China uma grande potência. Qual que é a grande questão aqui? Eles sabem que, enquanto o dólar for a moeda de transferência, a moeda padrão do mundo inteiro, a China não vai conseguir. Porque os Estados Unidos fica tão forte economicamente que ele pode, com muita facilidade, sabotar a China nesse interesse. Então, a China sabe que para desbancar os Estados Unidos, ela precisa que o dólar não seja mais a moeda de troca mundial. E o que eles falaram nessa conversa é justamente isso. Ou seja, é lógico que o ideal para a China seria ela colocar o yuan como a moeda mundial de comércio. Eles podem fazer isso, em tese, um dia pode-se chegar a esse ponto em que o yuan se torna a moeda principal de comércio. Isso já aconteceu no passado. Para quem não sabe, originalmente a libra inglesa, ou seja, a moeda da Inglaterra, era a grande moeda mundial para trocas até mais ou menos ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Quando foi então que os Estados Unidos cresceu muito, os Estados Unidos passou a ser, o dólar americano passou a ser essa moeda de troca mundial. E da mesma forma que trocou a libra para o dólar, em tese, em algum momento do futuro, pode trocar o dólar pelo yuan. Mas o que eles colocaram aqui é o seguinte, é que pode ser que nem seja necessário isso, seja muito difícil para a China tentar impor o yuan como uma moeda mundial. Ela sabe que existem uma série de ressalvas contra até o regime chinês, a gente já falou muito sobre isso aqui. O fato de ser um regime ditatorial, um regime monolítico, você tem muito menos confiança nos números que vêm da China, porque, por exemplo, aqui no Brasil, se o governo começar a mentir número, vai ter alguém da oposição que vai buscar um número e falar, não, olha só, esse número está errado, o número é esse daqui. Então, o fato de você ter uma estrutura partidária de várias pessoas disputando o poder, te dá uma certa garantia de que não vão sair números errados. Lá na China, não. Não só na China, né? Em Cuba, em outros países muito fechados, os números todos são lixo completo, porque o governo pode parir o número que ele achar melhor, colocar o número que ele achar melhor ali, e como é que você vai... Não tem ninguém para contestar isso. Se alguém lá no governo chinês começar a falar contra, o cara vai pro paredão, pô, não tem essa. Então, talvez seja muito difícil para a China impor o yuan como moeda mundial, porque justamente o yuan ela sofre dessa mácula de ser a moeda chinesa. Mas talvez não precise disso. Veja, a China pode estar colocando o Bitcoin realmente para ser uma coisa que favorece a ela, justamente porque basta desbancar o dólar. Ela não precisa impor a moeda dela. Para ela se tornar uma grande potência, ela sabe que enquanto o dólar for a moeda de comércio internacional, ela não consegue se tornar uma grande potência, porque os Estados Unidos podem sacanear ela. No momento que não for mais o dólar, for o Bitcoin, ou se for qualquer outra moeda, de novo, é lógico que o ideal para eles seria que fosse o yuan, mas talvez eles não consigam isso. Se não for o dólar, já é suficiente na visão deles para a China crescer, né? Isso é o que eles estavam explicando aqui. A matéria em português ficou meio no alto aqui, mas aqui eles explicam melhor exatamente o que está acontecendo aqui. Ou seja, a ideia é que o Bitcoin, embora não seja o ideal para a China, é para ela melhor do que o dólar. Então ela tem todo o interesse que o mundo adote o Bitcoin e certamente o regime chinês gostaria disso, ou seja, é justamente o ponto que ele está falando. Talvez isso seja um problema para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai perder o poder que tem hoje no momento que o Bitcoin for moeda mundial. Repara como esse pessoal está fazendo, já está levando isso a sério, ou seja, eles já estão considerando seriamente
que em pouco tempo o Bitcoin será a moeda mundial. Não vai ter mais para o dólar, não vai ter mais para outras moedas. O Bitcoin, por ser uma moeda sem interferência de governo, naturalmente é muito boa para esse propósito, né? Aqui na matéria brasileira, o cara dá aquelas pitadinhas de teoria da conspiração, que olha só, os maiores pools de mineração do mundo são administrados por empresas chinesas, né? Tipo, isso é verdade, não tem problema nenhum isso daí. O que é importante você notar é que isso não quer dizer que a China controle o Bitcoin, tá? Vamos supor que o governo chinês queira mudar o algoritmo do Bitcoin, então ele pega essas empresas ali e fala, olha só, vamos mudar o algoritmo. O que vai acontecer? Nada, porque as outras empresas, os outros nodos, não vão aceitar essa mineração feita por um algoritmo diferente. Vai ser simplesmente ignorado, vai virar um hard fork do Bitcoin. Ah, mas então a China pode desligar esses mineradores todos e aí isso vai parar o Bitcoin? Se ele desligar esses mineradores todos, sim, é possível que tenha um gargalo nas transações do Bitcoin, mas que vai durar pouquíssimo tempo pelo seguinte: o Bitcoin ele calcula a dificuldade de mineração conforme a quantidade de gente minerando. Então vamos supor que, por hipótese, esses 4 pools, que são os maiores pools, que são administrados por empresas chinesas, simplesmente sejam desligados por força do governo chinês. Isso não vai mudar nada. Vai mudar, tá? Vai ter algumas transações que vai ter realmente uma dificuldade, até a dificuldade de ajustar. A dificuldade vai ajustar para um novo patamar que os mineradores no resto do mundo, mesmo sendo muito menores que os chineses, conseguem dar conta. Vai ser uma maravilha para os outros mineradores, né? Vai começar a ganhar dinheiro a rodo por aí. Talvez volte a valer a pena até você minerar com CPU, com placa de vídeo, enfim. Então, embora exista sim muita coisa do Bitcoin na China, você pode entender isso simplesmente como eu falei, é uma coisa interessante para o governo chinês a adoção do Bitcoin. De certa forma, ele está certo, é uma arma contra os Estados Unidos, uma arma financeira contra os Estados Unidos. Isso não quer dizer que não seja melhor para os indivíduos também. Veja, essas máfias todas grandes aí, que o pessoal chama de governo, né? Isso é tudo máfia, gente. Isso aí tudo a gente tem que torcer para eles se estreparem todos. Fica brigando um com o outro, um agarrando o pescoço do outro, desde que não envolva violência física, porque isso pode realmente agredir pessoas inocentes, civis, mas se for só briga entre eles, deixa esse pessoal se quebrar todo. Tomara que Estados Unidos quebre mesmo, China quebre, todo mundo quebre. Importante é você ter a moeda na mão do cidadão, na mão das pessoas. O indivíduo tem que ter o acesso à moeda. Isso é o mais importante. Então, isso daí acho que dá para entender o que o Peter Thiel falou. Realmente é uma arma contra os Estados Unidos, mas não quer dizer que seja uma coisa ruim ou que a China controle o Bitcoin. Não tem isso, não. É uma arma justamente porque tira o poder que hoje os Estados Unidos têm sobre a China. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.